Olá, eu sou a Paula Barros. Sejam bem-vindos ao tema 10, parte 2, de Tendências Pedagógicas na Infância, segundo Vygotsky. Na parte 1, nós falamos sobre Piaget e eu espero que vocês estejam apreciando os vídeos, estudando, fazendo a leitura dos materiais complementares e respondendo algumas das questões que eu tenho enviado. Quem era o Vygotsky, que é tão famoso e cai tanto em concursos? O Vygotsky, ele foi um psicólogo russo. Ele nasceu em 1896 e ele viveu durante a Revolução Russa. Até hoje, no século XXI, ele tem uma enorme influência na área de educação. Ele escreveu mais de 200 artigos, ele era muito inteligente, mas ele morreu muito cedo. Ele morreu com 37 anos de tuberculose, mas realmente ele deixou um legado para a pedagogia, né? Para ele, o desenvolvimento cognitivo infantil está intimamente relacionado a aspectos sociais. As teorias do Vygotsky, elas foram influenciadas pelo momento que ele viveu, assim como todas as outras teorias. Em outros vídeos eu já falei, comentei com vocês, que a educação em suas metodologias e didáticas, elas refletem o momento histórico, cultural, social que o país vive, o econômico, né? Tem grande influência. O Vygotsky fez muitas pesquisas sobre aprendizagem e linguagem. Como eu falei, mais de 200 artigos foram escritos, mesmo ele morrendo tão jovem, né? Porém, por causa da Rússia ser um sistema tão fechado, os livros dele só começaram a ser traduzidos e virem para o Ocidente em 1962, por exemplo, nos Estados Unidos. O Pensamento e Linguagem, escrito por Vygotsky, ele foi traduzido só em 1962. Aqui eu trago um gráfico para vocês, um gráfico de pizza, né, em relação ao quanto de Vygotsky cai no concurso e qual o conteúdo que é aplicado nessas questões. Então, aqui foi feita uma pesquisa com 1.542 questões de diversas bancas de concurso, sendo que dentre essas 1.542 questões, esse verde aqui, que são 601 questões, que é o maior número, né, são relativas à zona de desenvolvimento. Depois nós temos, com 345 questões, as funções psicológicas superiores. Depois, são 201 questões de linguagem. Há outros aspectos de desenvolvimento infantil, com 101 questões, o socio-interacionismo com 174 e a teoria histórico-cultural, que ele faz parte desse grupo, com 345, né? Então, aqui, funções psicológicas superiores, 120 questões. Então, o que esse gráfico pode nos nortear? O que nós precisamos nos aprofundar? O quanto nós precisamos estudar de cada conteúdo? Quais que são as principais características do Vygotsky, né? Vygotsky gosta muito de falar que é o desenvolvimento humano e aprendizagem. Esse é o foco de estudo dele, é o tema central das pesquisas e dos artigos de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem. Ele fundamentou a teoria dele no materialismo histórico e dialético. Dialético, vamos relembrar quem mais é que fala em dialogia? Quem é o teórico, o pedagogo? Paulo Freire, né, gente? Paulo Freire fala em dialogia, que tem aquele intercâmbio entre o professor aprender e o aluno aprender. Então, reparem que em alguma escola, em algum momento, esses teóricos, eles se encontram nesses conceitos. Criou o conceito da zona de desenvolvimento proximal, muito importante, conhecidíssima, cai demais em concurso. E agora, olha que interessante. A brincadeira pode ter papel fundamental no desenvolvimento da criança. Ele já dizia isso, né, no início do século XX.
no início do século XX. Ele morreu em 1934, né? Mas antes disso, então, ele já afirmava que a brincadeira era fundamental para o desenvolvimento da criança. E qual documento norteador hoje nós temos que afirma até ser um direito da criança o brincar? Nós temos as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil e nós temos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Inclusive, a brincadeira está garantida como direito da criança. Então, percebam, se cair no concurso alguma questão relacionada, onde que se relaciona a BNCC com Vygotsky, né? Então, na interação social, nas brincadeiras, no desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento cognitivo para o Vygotsky se dá por meio de interação social, né? A pessoa é um ser social. E ele enfatiza o papel desses processos históricos sociais e da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Qual que é o papel do professor nessas características na teoria do Vygotsky? Para ele, o professor é um mediador da aprendizagem. Então, não é aquele professor detentor do saber da escola tradicional, da escola jesuítica, né? Da chegada dos jesuítas no Brasil e durante anos persistindo nesse modelo, mas vem trazendo um comportamento, uma postura de um professor mediador dentro de sala de aula. Aqui eu trago um recorte da Base Nacional Comum Curricular para vocês, onde nós vemos as competências gerais da educação básica, mas esse recorte eu fiz por causa da educação infantil. Então, aqui na educação infantil, nós temos direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Quais são os direitos de aprendizagem da criança? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, no slide anterior que eu falei para vocês, em relação ao Vygotsky, Vygotsky fala o mesmo sobre brincadeira, pode ter papel fundamental no desenvolvimento da criança. E aqui na BNCC, ela traz como direito de aprendizagem na educação infantil o brincar. Aqui na educação infantil, uma característica também, os 5 campos de experiências, que nós vamos nos aprofundar quando nós falarmos de norteadores e legislação. Bem, uma outra característica forte, e sempre que nós lermos em concursos, nós vamos conectar, vamos relacionar ao nome de Vygotsky, é o socio-interacionismo. Por quê? Justamente é esse processo do desenvolvimento da criança que vai sendo construído pelas interações sociais onde ela está inserida, as formas culturais, sejam essas formas culturais da família, sejam essas formas culturais da sociedade onde ela está inserida. Leia-se escola também, né? Quais são as principais características do socio-interacionismo? Bom, o socio-interacionismo, ele valoriza todas as atividades coletivas, né? Então, o grupo, a linguagem, o relacionamento interpessoal. Então, aí tem um dos campos de experiência na BNCC, um dos campos de experiência, o primeiro campo de experiência, o eu, o outro e nós, na educação infantil. Esse campo de experiência, ele está bem relacionado com esse relacionamento interpessoal, porque fala do autoconhecimento, fala da empatia, fala do outro, né, dessas relações. O desenvolvimento histórico acontece do social para o individual. Então, é claro que sozinho, né, não acontece praticamente nada, mas esse indivíduo em grupo, ele transforma a história, né? Então, aí o desenvolvimento tecnológico, as revoluções industriais que acontecem até hoje. Então, assim, esse desenvolvimento histórico acontece do social para o individual. Então, a sociedade se transforma e dentro dessa sociedade de transformação, aí aquele indivíduo ele consegue melhorar, estudar mais, para ter um emprego melhor, enfim. Aprendizagem construída e relacionada com conhecimentos prévios. Sempre que nós formos construir, e aí vamos lembrar, quem é que fala em construção também?
quem é construtivista, quem é dessa linha. Então, nós temos Paulo Freire também, e nós temos Vygotsky aqui como figuras construtivistas, né? E o aluno é um ser ativo, então ele não é um ser passivo como na escola tradicional. Na escola tradicional, o professor é o protagonista, o detentor do saber. Ele determina, e como Paulo Freire chamava de educação bancária, depositava o conhecimento no aluno. Agora, nessa figura aqui, para Vygotsky, o aluno é um ser ativo. A teoria histórico-cultural, ela se baseia nas interações sociais, que o indivíduo desenvolve as suas funções psicológicas superiores. Então, esse desenvolvimento humano, ele é desenvolvido graças à interação social. Quais as principais características dessa teoria histórico-social? Essa interação entre as pessoas, entre os indivíduos, favorecendo a inclusão no grupo. O diálogo constante entre alunos e dos alunos com o professor. Aí tem toda essa dialogia freiriana também. Então percebam que Freire pode ter se inspirado daí também. Mediação do docente no sentido de incentivar seus alunos. Então é aquele professor encantador, da mediação, né? Ele vai motivar os seus alunos. O conhecimento é socialmente construído pelas e nas relações humanas. Então, lembra que eu falei no slide anterior? A sociedade, então, o indivíduo sozinho não consegue a transformação, mas em sociedade existe essa transformação e essa transformação muda o indivíduo. Muda as condições de vida, transforma o trabalho. O autor afirma que a apropriação dos conceitos científicos é essencial para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Então, a pessoa precisa se tornar proprietária, se apropriar dos conceitos científicos para desenvolver as suas funções psicológicas superiores. E a principal contribuição do Vygotsky, muito falada, né, que é a zona de desenvolvimento proximal, mas nós trazemos aqui as 3 zonas de desenvolvimento que ele cita. Nós temos a zona de desenvolvimento real, que vocês podem ver no concurso às vezes como ZDR, a zona de desenvolvimento potencial, que é a ZDPT, e a zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP. Percebam essas 3 zonas e elas podem aparecer escritas dessa forma ou elas podem ser com essa sigla. Aqui nós vemos uma imagem, né? A zona de desenvolvimento real é esse saber atual, é o estado onde eu me encontro hoje, onde a criança se encontra hoje, onde o aluno está. Então, é o estado atual, é o saber atual. Essa ponte é o desenvolvimento proximal. O desenvolvimento proximal vai criar condições, vai mediar o potencial que ela pode atingir. Que o potencial é o saber a ser alcançado. Então, nós saímos de uma situação real, a situação atual, do saber atual, para, através da zona de desenvolvimento proximal e a mediação, atingir um saber que é esse potencial que pode ser atingido desse aluno, dessa criança, desse adolescente, enfim. Né? Agora, uma citação de Vygotsky, para que vocês possam reconhecer se porventura no concurso eles fizerem esse excerto, esse recorte. A característica essencial da aprendizagem é que engendra a área de desenvolvimento proximal, ou seja, que faz nascer, que estimula e ativa na criança um grupo de processos internos de desenvolvimento no âmbito das inter-relações com outros na continuação. São absorvidos pelo curso interior de desenvolvimento e se convertem em aquisições internas da criança. Vamos voltar ali para a ponte? Após essa leitura. Então, como é que esse ZDP, nessa zona de desenvolvimento proximal, que é essa mediação, a criança se encontra aqui, na zona de desenvolvimento real, que é o saber atual dela.
mas ela precisa fazer esse aprendizado para atingir a árvore que ela quer comer o fruto ali. O que ela precisa aprender? Ela precisa aprender como ela vai atravessar essa ponte que é vazada. Então, é um aprendizado que ela vai ter nessa mediação até atingir o seu potencial, que é a zona de desenvolvimento potencial, que é o saber a ser alcançado. Então, a zona de desenvolvimento real é a etapa que a criança já sabe resolver, é a situação em que ela se encontra. A do desenvolvimento potencial é a capacidade que ela tem para desempenhar tarefas, desde que ajudada por um adulto, por um colega maior do que ela consiga. E a de desenvolvimento proximal é a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. Ou seja, é essa ponte, é o caminho, é esse meio, né? Isso significa que, mesmo antes de frequentar a escola, a criança desenvolve o seu potencial a partir das trocas estabelecidas e adquire conhecimento. Agora vamos ver um outro assunto que também cai muito nos concursos, que é em relação aos aspectos de desenvolvimento infantil para Vygotsky. Então, que aspectos que são esses? Nós temos o instrumental, cultural e o histórico. No aspecto instrumental, é a natureza como mediadora das funções psicológicas mais complexas, né? Então, um raciocínio, uma abstração, não apenas respondendo a estímulos que são apresentados pelo meio, mas é algo mais elaborado, que vai depender de um cognitivo mais bem preparado, né? Para que nós possamos alterar e usar as modificações. O aspecto cultural, ele já coloca a linguagem. Por quê? A linguagem, ela organiza os processos superiores de pensamento. Além de comunicar-se, né, ser um evento social, a linguagem é um evento social, pela comunicação, ela também organiza os processos superiores de pensamento. No aspecto de desenvolvimento infantil, o aspecto histórico, ele coloca a cultura. Por quê? Porque o homem usa da cultura para seguir os valores, os comportamentos que foram criados e mesmo aqueles comportamentos que foram modificados ao longo da história, como, por exemplo, na pré-história, o homem comendo carne crua antes de inventar o fogo, né? Então, aí, conforme a civilização vai conhecendo novas tecnologias, vai adquirindo novos saberes, existe uma transformação. E esse é um aspecto histórico, né, do desenvolvimento infantil. Para o Vygotsky, a linguagem ela tinha duas funções básicas, o intercâmbio social e o pensamento generalizante, né? Esse intercâmbio social é muito claro nos bebês. Por quê? Os bebês se expressam através do choro, do gesto, apontar o dedo que está com sede, né? Alguns sons que o bebê emite, né? Eles conseguem demonstrar os sentimentos dele, o que eles querem e as necessidades deles, se estão com fome, com frio, enfim. O pensamento generalizante, ele pode ser, como exemplo, quando nós falamos assim, boi, né? Independentemente de ter visto algum boi já vivo na nossa frente, nós já conhecermos um boi, ou termos comido a carne do boi ou não, nosso pensamento ele já classifica. Quando eu falo boi, já no meu pensamento, e aí que está uma maior elaboração do meu pensamento, eu já vejo um animal, né? Quadrúpede, mamífero. Então, o meu cérebro ele já classifica dessa forma. Quais os pilares básicos do pensamento do Vygotsky? Funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral. O que é isso, né? Então, assim, nós somos seres biológicos e anatômicos. Então, existe todo um funcionamento químico no organismo. Sabendo disso, o excesso ou falta da produção de alguns neurohormônios, de enzimas, eles vão alterar algumas funções psicológicas também. Existe isso. E Vygotsky já afirmava, né, que essas funções psicológicas elas têm um suporte biológico,
né? Então, a biologia, o funcionamento, eles podem alterar as nossas funções psicológicas. O cérebro é um sistema aberto, então ele é mutável. Sendo mutável, existe um desenvolvimento individual. Por quê? Porque pode existir aprendizado, pode existir construção de saberes. Por quê? Porque o cérebro está em constante mudança, de acordo com o meio também. 2. O funcionamento psicológico tem como base as relações sociais dentro de um contexto histórico também. Por quê? Essas relações sociais, elas vão desde as tribos, né? Então dos skatistas, surfistas, desse ambiente, desse contexto, tanto histórico quanto da comunidade, da sociedade, e dessa forma será o comportamento psicológico, digamos assim, o funcionamento psicológico que vai se expressar numa pessoa, de acordo com as relações sociais e o meio onde ela se encontra. Ainda como pilar, a cultura, né? Vygotsky afirmava que a cultura é um processo de construção da natureza humana. Então, ele dá bastante importância à cultura. A relação homem-mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos, porque existem vários símbolos, né, gente? O símbolo da comunicação, símbolo da escrita, símbolo do desenho, tem várias simbologias. Então, é uma relação homem-homem, homem-mundo. Para Vygotsky, as funções psicológicas superiores, ações e pensamentos inteligentes que só o homem tem, como pensar, refletir, organizar, categorizar, generalizar, são construídas ao longo da história social do homem. A importância do professor no processo de ensino-aprendizagem. No processo de aprendizagem, é importante destacar essa função do professor, né? Por quê? Lembra que ele colocou o professor, agente ativo nesse processo, ele tem um papel mediador com o aluno e incentivador. Mas para o aluno também é importante que esse aluno seja ativo e não passivo. O objetivo principal nessa relação com o aluno é para o aluno obter conhecimento, né? Em relação à pesquisa e observação de Vygotsky, o que ele observou, o que ele pesquisou também, a inteligência prática, a inteligência pré-intelectual e a inteligência prática, ele fez essas pesquisas observando alguns animais, alguns primatas, né? E ele constatou que os primatas, que eles são muito semelhantes aos humanos, eles conseguem resolver problemas utilizando instrumentos. Essa é uma inteligência prática. E a inteligência pré-intelectual? Vygotsky analisou crianças e ele percebeu que próximo ali dos 2 anos tem um espaço para uma linguagem intelectual e um pensamento verbal. E aí, nesse momento, em torno dos 2 anos, é que surge uma linguagem e um pensamento que são internalizados. Vamos lembrar que nessa fase, a fase sensório-motora para Piaget, né, em questão de desenvolvimento, e da anomia nas questões de Piaget em relação ao desenvolvimento moral. Tá? Só para vocês associarem a faixa etária e cada teórico que pensa a respeito. Então, vocês conseguiram entender como é que o Vygotsky entende o desenvolvimento, né? Que a pessoa não constrói o conhecimento sozinha, mas sim fazendo parcerias, relações com os outros, interação social, isso incluindo os professores, os colegas, os amigos, a própria família, né? E aí vem um outro conceito do Vygotsky, mediação. Fiquem tranquilos, vocês têm um vídeo, vocês podem parar, retomar, voltar, assistir novamente, são vários conceitos, mas é muito importante que você assista e consiga assimilar todos, ou a grande maioria, né? Então, a mediação. O homem só se torna humano por meio da mediação. Escolas e professores exercem uma mediação central na constituição da identidade desse aluno, sujeito-aluno. Conquista de novos saberes, apropriação da humanidade e construção do pensar, sentir e agir. Psicologia sócio-histórica. Desenvolvimento humano se dá através das relações sociais que o indivíduo mantém ao decorrer da vida. Essa interação social é uma característica muito forte também
nas teorias de Vygotsky. Vamos ver, Magalhães fala que a mediação é o contato que o indivíduo tem com o meio e com os seus iguais. É mediado por um conhecimento e ou experiência assimilada anteriormente, uma vez que o indivíduo não tem contato direto com os objetos, e sim mediado. Por isso ele tem a sua teoria como socioconstrutivista, pois percebe que a interação é mediada por várias relações diferente do construtivismo, em que o objeto age diretamente com o objeto. Então, para Magalhães, né, Vygotsky é socioconstrutivista. Então, assim, prestem atenção em relação às questões e aos autores que estiverem ali citados, para ver se existe o socioconstrutivismo ou se o Vygotsky vai se encaixar como construtivista, junto com Paulo Freire e outros, não é? Agora, uma outra citação de Vygotsky: aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental. Ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento e esta ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. É uma citação que vocês podem ver também depois para responder alguma questão, né? As estruturas mentais e os mecanismos dela, então, os conceitos da teoria da aprendizagem do Vygotsky percebe que a escola é um lugar essencial para uma intervenção pedagógica intencional. A gente deve saber que a escola é um local de intervenção pedagógica intencional. Por quê? Ela tem a intenção de promover o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu tenho o conteúdo, tenho a estratégia e tenho o objetivo. Tenho o objetivo, ela é intencional, né? Eu tenho a intenção de oportunizar ao aluno o processo ensino-aprendizagem. O papel do professor mediador, guiar o aluno para o conhecimento, utilizar as ferramentas adequadas para o desenvolvimento cognitivo da forma mais apropriada, né? Então, a função desse profissional, do professor, é conduzir o indivíduo à aquisição do conhecimento. A linguagem e o pensamento, linguagem social, linguagem egocêntrica, linguagem interior, são 3 fases, segundo a teoria de Vygotsky, por onde essa criança passa, né? Então, a linguagem como ferramenta social, lembra que eu falei? Uma ferramenta social, por quê? Comunicação, expressão, compreensão. O pensamento está estritamente ligado à linguagem e a comunicação é uma função básica, porque ela permite uma interação social, ela depende da linguagem, que é uma ferramenta social, e ela organiza o pensamento. O pensamento vai além. Por que o pensamento vai além, Vygotsky fala? Porque capta as relações entre as palavras de uma forma mais complexa. E para isso, ele pede não só para que se leia, mas que tenha um letramento, que tenha a interpretação, a intenção dessa escrita ou dessa fala, né? E completa que a gramática faz na linguagem escrita e falada, Vygotsky. O ambiente educador. O ambiente de ensino deve ser, como que deve ser esse ambiente da educação infantil, né, para a criança? Um ambiente estimulador e favorável. O educador deve ser paciente e afetuoso, então não deve ser aquele professor que grita, que berra, que deixa o aluno desestabilizado, desequilibrado, né? Ele tem que ser afetuoso, criar um vínculo de afetividade com esse aluno e buscar conhecer os alunos, de onde vêm esses alunos, né? Existem alguns municípios que eles fazem visitas às casas para conhecerem bem o aluno e sua família. Por quê? Porque de repente você cobra uma atividade da criança em casa e essa criança não tem nem mesa para fazer, eles fazem atividade na cama. Então, às vezes você fala, mas como? Olha que essa pintura está tão feia aqui, amassada. Por isso é importante que o professor conheça a sua clientela, conheça o seu cliente, conheça o seu aluno, não é? Às vezes não tem água encanada na casa, às vezes a rua é de terra. Então, assim, é importante que o professor conheça o meio em que esses alunos vivem, as relações que estabelecem nesse meio e compreender como que essas crianças já adquiriram esses saberes que eles chegaram na sala de aula. É de extrema importância que o educador alfabetize letrando, ou seja,
ensinando a ler e a escrever no contexto das práticas sociais. Então, leitura e aplicação. Por quê? A leitura, escrita, interpretação, aplicação. É muito importante que a leitura, a alfabetização, o letramento tenham uma prática social, estejam vinculadas a uma prática social. Dessa forma, a aprendizagem poderá ser significativa e satisfatória. Significativa, lembrando, Paulo Freire falava de uma aprendizagem significativa para a pessoa, né? Para o adulto, sobretudo. Aquilo tem que ter um significado na vida real dele no dia a dia, completando o ciclo de desenvolvimento do aluno para a Resende 2009. Vygotsky é contra uma pedagogia diretiva e autoritária, ele é contra isso. Por quê? Né? Para ele, a intervenção no desenvolvimento da criança tem maior preocupação com o meio cultural e as relações entre os indivíduos. Vygotsky, em sua teoria socioconstrutivista, é a favor da reelaboração. Vocês percebem que existem várias terminologias para a mesma pessoa. Então, precisa ter muita atenção na hora da leitura de uma questão no concurso, tá bom? É a favor da reelaboração e reconstrução do conhecimento. Valoriza a educação e a escola como um todo. E Vygotsky fez parte do movimento Tendência Pedagógica Crítico-Social dos Conteúdos ou Histório-Crítica. Pode ser que caia também uma questão em relação a isso, né? Quem fazia parte dessa tendência pedagógica, crítico-social dos conteúdos ou histório-crítica, né? E aqui nós temos uma das questões que eu trouxe, da Fundatec de 2019, da Prefeitura de Sapucaia do Sul, um concurso para orientador educacional. Um dos conceitos mais importantes para compreendermos a obra de Vygotsky é o da epistemologia genética. Gente, lembrem, quem é que era dessa teoria epistemologia genética? Nós assistimos um outro vídeo, né? Quem falava da epistemologia genética? Piaget. Depois B, zona de desenvolvimento proximal. Tendência direcionista, materialidade coletiva, disciplina positiva. Zona de desenvolvimento proximal que nós acabamos de ver, da zona de desenvolvimento real, a ZDP, que é a mais falada, né, que é a ponte, lembrem-se daquele desenho, a mediação da ponte, e a zona de desenvolvimento potencial, que é a chegada, né, que são saberes adquiridos, que é onde eu quero chegar, né, estado atual, estado desejado. Então, zona de desenvolvimento proximal. Se você acertou, parabéns. Se não, não desanime, tá bom? Releia, ouça novamente. Mais uma questão da Fundatec, Prefeitura de Sapucaia do Sul, para orientador educacional. Piaget, Vallon e Vygotsky são representantes da teoria crítico-reprodutivista, montessoriana, tecnicista, construtivista, positivista. Sabemos, crítica reprodutivista não era reprodução, eles são progressistas. A montessoriana é Maria Montessori, né? Então, a tecnicista é lá da liberal, da tendência pedagógica liberal, que apesar do nome remete à escola tradicional, onde não queria transformar a sociedade. E aí nós chegamos na letra D, construtivista. Se você acertou, e não é positivista também, se você acertou, parabéns. Se não, também não desanime. Aqui nós temos um material complementar para que vocês possam continuar os seus estudos. Não parem por aqui, não. Vocês querem, vocês vão conseguir, mas vocês têm que se aplicar, vocês têm que se dedicar. As referências bibliográficas serão postadas junto com esse vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo, a próxima aula.